Bom, pessoal, continuando, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas a gente vai usar aquilo que a gente já conversou até agora para trabalhar com esse tópico que é extremamente importante em física, que são as forças centrais, tá? Então, um problema de força central, ele está no coração de muitos dos problemas aí que a gente tem na física, principalmente no problema famoso que é o problema de Kepler, né? Então, em geral, quando a gente trata de sistema de dois corpos, né, então representados aqui, por exemplo, eu tenho um corpo de massa M1, um corpo de massa M1 e um corpo de massa M2. Quando a gente trata desses problemas de dois corpos, em que há a interação entre esses dois corpos, então se, por exemplo, existe uma força agindo na linha que une esses dois corpos, por exemplo, aqui, ó, F1, 2, esse tipo de força ela é uma força central. E forças centrais são extremamente importantes porque elas são forças que são conservativas. Né? Então, são forças em que a energia do sistema é preservada. E exemplos de força central, a gente tem, por exemplo, a força eletromagnética. A gente tem a gravidade, certo? Então, muito da física pode ser descrito em termos desse sistema. Então, em especial quando a gente trata de sistema de dois corpos, sob a ação de força central, a gente consegue descrever bastante coisa, tá? Então, esse tipo de problema, ele foi de extrema importância no início da mecânica newtoniana, em especial na gravitação, né? Porque, segundo a descrição newtoniana, a gravidade ela é uma força que depende, vamos colocar assim, né? Fg é proporcional a 1 sobre o módulo ao quadrado na direção radial, certo? Onde o R aqui é justamente a linha que une os dois corpos. E o fato do Newton ter tratado esse tipo de força, ele conseguiu descrever o movimento planetário, certo? E foi possível resolver então o problema de Kepler. No movimento planetário, né, a gente sabe, o sistema solar é formado pelo Sol e pelos vários planetas em torno do Sol, orbitando em torno do Sol, e eles estão orbitando porque eles estão sujeitos a uma atração gravitacional. E é interessante notar que como a massa do Sol ela é muito maior do que a massa dos planetas, em uma primeira aproximação, eu posso considerar o sistema de dois corpos. Né? Então, por exemplo, eu posso ter a Terra interagindo com o Sol. É lógico que assim, os outros planetas, as luas, elas interferem muito nesses movimentos, mas o Newton conseguiu, trabalhando com somente dois corpos, explicar muito do que era observado e até então não tinha nenhuma explicação. Então, uma explicação mais precisa necessitaria levar em conta as outras interações. Mas essa aproximação simples, né? Não é tão simples, mas já é uma aproximação, ela reproduz as leis de Kepler. Né? Então, o Kepler ele chega num grupo de leis que foram observadas, então são leis empíricas medidas, e o Newton vai lá e fornece a matemática. Então, esse tipo de problema de dois corpos não se aplica somente a sistemas planetários. Né? A gente tem outros vários sistemas, como sistemas de estrelas binárias. Se a gente for para a física atômica, a gente tem o átomo de hidrogênio, a gente tem moléculas. Sempre que eu tenho dois corpos que interagem entre si, e essa força é orientada na linha que une esses dois corpos, a gente pode tratar como um problema de força central. Então, vamos supor um caso genérico, esse que está desenhado aqui, em que eu tenho dois corpos, um corpo de massa M1, localizado numa posição R1 em relação a um referencial inercial aqui, que eu defini IJK, e um corpo M2, né, um corpo de massa M2, definido pelo vetor posição R2. E esses dois corpos estão separados entre si
através desse vetor relativo R aqui. A força que um corpo atua sobre o outro por exemplo, a força gravitacional, vamos pensar desse jeito. A gente poderia estender isso para a força eletromagnética. Então, por exemplo, a força que o corpo 2 atua sobre o corpo 1 vai ser menos G, né, a constante gravitacional, M1, M2, sobre o módulo de R2 menos R1 ao cubo na direção do vetor, deixa eu colocar aqui, na direção do vetor R2 menos R1, tá? Então, por exemplo, R2 menos R1, esse vetor que está aqui, o vetor R. Então, essa é uma força que ela é conservativa, e sendo conservativa, eu posso associar essa força potencial, tá? Lembrando que eu posso escrever a força como sendo, então, o gradiente de um potencial, porque essa força é conservativa, então o trabalho independe do caminho, e esse potencial, U, ele vai ser uma função das posições dos corpos e vai ser dado por G M1, M2, o módulo de R2 menos R1, certo? E aí, lógico que isso é um potencial, não um vetor, a gente pode escrever esse cara como sendo um mu de R, tá? Então ele depende do módulo aqui de R, onde R, seguindo a cor que está ali, eu tenho aqui R vai ser então R2 menos R1, e esse é o vetor relativo entre esses dois vetores de posição, tá? Então, tanto a força quanto o potencial, eles são invariantes por translação, ou seja, eu posso mudar o sistema como um todo, que eles não mudam, porque eles dependem somente das separações entre os corpos, tá? Agora, vamos trabalhar, ao invés de a gente trabalhar em termos das coordenadas dos corpos, né, R1, R2, vamos trabalhar em termos dessas coordenadas relativas, né? Então, eu tenho esse R que está aí, só para definir aqui, esse R de tal forma que a força F de 2, 1 passa a ser G. Só vou mudar o sinal aqui porque eu vou trocar a ordem do M, tá? Do M não, do R. M2 na direção do vetor R sobre o módulo de R ao cubo, tá? E aí, só vou fazer uma coisinha aqui, que é trocar essa ordem aqui, para ficar certo o sinal que está ali, certo? Tá? R1, 2. Bom, a lagrangiana, nesse caso, né, lembrando que eu falei que a gente vai usar a representação lagrangiana para fazer isso, então eu tenho que a lagrangiana ela vai ser L meio de M1 R1 ponto quadrado, tá? Então, o módulo desse vetor aqui, vou colocar o quadrado aqui, já indico que isso é um módulo, tá? Posso até fazer diferente, colocar assim, R1 ponto quadrado, sem o vetor, mais meio de M2 R2 ponto ao quadrado, tá? Então, só tem esses dois corpos, então essa é a lagrangiana, essas aqui são as energias cinéticas, né? Esse aqui é T1, esse aqui é T2, e aí menos a energia potencial, lembrando que a energia potencial depende dessa coordenada relativa aí R, certo? Agora,
a gente pode escrever essa lagrangiana não mais em termos das coordenadas R1 e R2, mas a gente pode entrar com uma outra coordenada relativa, que ela é muito importante, muito interessante, que é um negócio chamado centro de massa, tá? A gente já trabalhou com isso, certo? Então, as coordenadas do centro de massa, o centro de massa é um ponto, né? Uma posição aí fictícia, em que a gente tem uma média ponderada, vamos colocar assim, em que eu tenho M1, R1 mais M2, R2 dividido por Emão, onde Emão é a massa total do sistema, né? Então, onde Emão é M1 mais M2, certo? Então, ou seja, eu crio essa posição, né? Por exemplo, depende de onde está o corpo, vamos supor que esse aqui seja o centro de massa. E aí eu defino esse vetor R do centro de massa, certo? E aí eu não preciso mais levar em consideração os vetores R1 e R2. Eu levo em consideração o movimento do centro de massa como um todo e o movimento relativo dos corpos em relação ao centro de massa. Tá? Então essa é a vantagem da utilização do centro de massa. Então, a gente pode escrever R1 e R2 em termos das posições do centro de massa, né? Então, R1 vai ser R do centro de massa mais M2 sobre M, o R relativo, e o R2 vai ser R do centro de massa menos M1 sobre M, o R relativo, certo? E aí a gente vai precisar, na verdade, das derivadas, né? Então, o R1 ponto aqui, ele vai ser, posso colocar vetorial ainda, que depois é só tomar o módulo. Então, isso aqui vai ser a velocidade do centro de massa mais M2 sobre M vezes essa velocidade relativa entre os corpos, enquanto que o R2 ponto vai ser, mais uma vez, a velocidade do centro de massa menos M1 sobre M R ponto, ou seja, a velocidade relativa. A lagrangiana, então, ela passa a ser escrita em termos de R do centro de massa e do vetor posição relativa. Então, isso vai ser meio de M1 R centro de massa ponto mais M2 sobre M R ponto ao quadrado, tá? Então é o módulo quadrado disso, mais meio de M2 R do centro de massa ponto menos M1 sobre M R ponto ao quadrado menos U de R, tá? E aí, essa lagrangiana, então, passa a ser meio, fazendo esses produtos, tá? Meio de Emão R do centro de massa ponto mais meio de M1 M2 sobre Emão R ponto ao quadrado menos U de R, certo? Notem, aqui falta um quadrado, tá? Notem que isso aqui nada mais é do que a energia cinética do centro de massa. E isso aqui nada mais é do que a energia cinética de uma partícula fictícia localizada relativamente às duas partículas. Então, ela é uma partícula fictícia que tem essa massa μ, né? Então, esse μ que está aí é o que a gente chama de massa reduzida, que é M1, M2 sobre M, né? Ou
1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Então, essa aqui é a famosa massa reduzida. Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha um problema de dois corpos, certo? Que foi reduzido a um problema de dois corpos novos. Um corpo que é o centro de massa, como se toda a massa do sistema, né, lembrando que E é a massa M1 mais M2, tivesse localizada no centro de massa, e de um corpo fictício se movimentando em relação ao centro de massa desse raio. Então, esse problema de dois corpos passa a ser alguma coisa mais ou menos assim. Eu tenho como se eu tivesse o centro de massa, que está aqui. Esse é o raio do centro de massa. Então, eu tenho o movimento do centro de massa em relação ao nosso referencial. E aí eu tenho uma outra partícula fictícia aí, em alguma dada posição μ, uma posição R, desculpa, em relação ao centro de massa com massa μ, tá? Então, eu continuo com o sistema de dois corpos, mas agora são dois problemas totalmente separados, porque não envolve mais o potencial que está aqui, não mistura esses dois problemas, porque o potencial só depende da separação entre os corpos, que define esse vetor relativo. Então, o que eu posso fazer é trabalhar no centro de massa, primeiro o movimento do centro de massa, depois esse movimento relativo. Uma vez que eu defini R do centro de massa e R, eu posso voltar aqui e reescrever as posições originais e resolver esse problema, tá? Então, é assim que a gente trabalha no caso de forças centrais. Agora, o que a gente tem é o seguinte: esse trecho que está aqui, deixa eu tentar enfatizar, esse trecho que está aqui é o que me dá o movimento relativo ao centro de massa, certo? Então, eu tenho um movimento relativo ao centro de massa. E aí, são dois movimentos totalmente desacoplados. Então, a gente pode notar o seguinte: a lagrangiana, ela é uma função de R, né? Da coordenada R, vamos colocar sem o chapéu aqui, fica mais fácil. Da coordenada R, da coordenada R ponto, ou seja, da posição relativa, da velocidade relativa, e ela é uma função também da velocidade do centro de massa, certo? Mas ela não é uma função da posição do centro de massa. Significa que a lagrangiana ela é cíclica em relação ao centro de massa. Então, eu tenho aqui uma lei de conservação. Alguma coisa é conservada, porque sempre que eu tenho uma variável que é cíclica, nesse caso a posição do centro de massa, eu tenho uma lei de conservação. Qual que é essa lei? Se a gente olhar, o que acontece é o seguinte: como del L, del R do centro de massa é igual a zero, a gente sabe das equações de Lagrange que ddt de del L, del R do centro de massa, ponto, menos del L, del R do centro de massa igual a zero. E isso aqui igual a zero implica que ddt de del L, del R do centro de massa é igual a zero. Esse termo é o que a gente chama de momento generalizado. Momento. Se a gente voltar lá no início, a gente deduz isso aqui a partir de um momento, tá? Generalizado. Então, significa que o momento do centro de massa é conservado.
Ou seja, não varia no tempo. E é de se esperar, né? Porque o centro de massa está andando sozinho aí. Isso me diz que MR, Emão, R do centro de massa, 2 pontos, igual a zero. Tá? Então essa é a primeira equação do movimento do centro de massa. Isso me diz que o movimento de massa anda num movimento retilíneo e uniforme. Por quê? Porque a aceleração é zero. Né? Como a massa não é zero, eu tenho que a aceleração ela é zero. Então eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ou seja, o centro de massa simplesmente anda por aí. Ele é isolado, ele é conservado. Assim, a lagrangiana associada ao centro de massa nada mais é do que a lagrangiana de uma partícula livre. Uma partícula livre de massa Emão, né? E aí sobra a gente olhar para a parte relativa. Então, a gente pode escrever a lagrangiana em termos da outra coordenada generalizada, nesse caso, a coordenada R relativo. Então, essa lagrangiana, então, coordenada relativa, eu vou ter a lagrangiana como sendo meio de μ o módulo de R ao quadrado, tá? Vou tirar tô pondo a setinha, mas não precisa, né? A gente sabe que aqui é a velocidade, o módulo da velocidade. Mesmo porque a lagrangiana é uma equação, uma expressão que não é vetorial, é escalar. Então, menos U de R. Então, essa é a lagrangiana da coordenada relativa dessa partícula fictícia de massa μ. E aí, a gente precisa escrever as equações de movimento. Para escrever as equações de movimento, eu preciso calcular, por exemplo, del R. Como somente o potencial depende de E, eu tenho isso aqui como sendo del U menos, né, na verdade, del U del R, e a gente sabe que isso aqui nada mais é do que a força. Né? Então, se eu generalizar isso aqui em relação isso é um vetor, né? Isso aqui, o gradiente do potencial é a força. Então, o que eu tenho é isso, e eu tenho ddt da derivada disso com relação a R ponto. Então, a derivada da lagrangiana com relação a R ponto, isso aqui vai me dar μ R2. Desculpa, μ R2 pontos. Se eu juntar essas duas expressões, eu tenho que f de R igual a μ R2 pontos. E o que a gente tem aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton. E era de se esperar, porque os movimentos são independentes. Então, eu tenho uma força, essa força que depende de R, e uma aceleração. Então, eu tenho a segunda lei de Newton para uma partícula com essa massa reduzida. Então, agora, o que a gente fez foi escrever esse problema de dois corpos reais em termos de dois corpos inventados. Um no centro de massa, com massa total do sistema, e o outro com uma massa reduzida, que realiza movimentos em relação ao centro de massa, e esses movimentos são totalmente desacoplados. Uma vez que a gente resolve esse problema para essas duas partículas fictícias, uma no centro de massa e a outra relativa, a gente pode recuperar os movimentos originais. Então, dependendo do sistema, das relações entre as massas e as coordenadas relativas, esse tipo de tratamento ele é uma boa aproximação. Então, ou seja, depende entre a relação às massas, de como esses movimentos se comportam. A gente ainda pode, considerando, né, eu mostrei para vocês que o centro de massa
ele se move com velocidade constante. Então ele é um referencial inercial. Então a gente pode tratar isso no referencial do centro de massa. Então, no referencial do centro de massa, que é inercial, eu tenho simplesmente aquela situação em que eu tenho um corpo de massa M1, um corpo de massa M2, eu tenho aqui R, e esse aqui é o centro de massa. Então agora esse aqui passa a ser R1 e esse aqui passa a ser R2, nesse referencial. Então, o momento total em relação ao centro de massa é nulo, tá? Porque ele está parado. Então, isso significa que M1, R1 mais M2, R2 igual a zero. A gente já viu isso. Por quê? É o momento em relação ao centro de massa. Lembrando que isso está aqui. O momento ele é conservado, certo? Então o momento total é conservado. Assim, a gente pode escrever as coordenadas nesse novo referencial. R1 igual a M2 sobre M R, onde R é aquele vetor relativo, e R2 igual a M1 sobre M, né, negativo aqui, R, onde esse R é nada mais do que R2 menos R1. Agora, uma vez que a gente tem esse tipo de configuração, a gente vê que esse é um sistema isolado. O momento angular, então, total, ele tem que ser conservado, porque a força é nula, né? Então, ou seja, a força que um faz sobre o outro é igual à força que o outro faz sobre um. Então, eu tenho aqui ddt de L, esse L aqui é o momento angular, não mais a lagrangiana, que é igual ao torque, tá? Isso é zero, então, momento angular. Então, significa que ele é conservado. Tá? E a gente pode mostrar isso. Eu vou deixar para fazer isso, então, num próximo vídeo, certo? Que aí a gente termina isso de uma vez, tá? Senão vai ficar muito grande aqui. E a gente então faz isso em outro vídeo.